Pois pronto. Então, esse é a tulipe, conhecido como 5 pontos do calvinismo. E por que eu tenho trazido a tulipe? Primeiro, porque ela é mais conhecida. E depois, porque é justamente nela que está o maior problema. Ou seja, onde está a oposição maior dos nossos adversários. Quero deixar claro aqui que é adversários de ideias, tá, gente? Não são inimigos. São adversários de ideias. Com relação, principalmente, aos pais da igreja. Então, o que é dito? Não, lá nos pais da igreja não existia o que é conhecido como 5 pontos do calvinismo. Isso é uma invenção da época da Reforma, uma invenção tardia na época da igreja. O que nós vamos provar aqui, hoje, especificamente hoje, é que os 2 primeiros pontos, porque amanhã eu quero trabalhar a expiação limitada, os 2 últimos pontos são pontos que se deduzem dos 3 primeiros, então não precisa explicar muito. Mas os 2 primeiros pontos, hoje, eu quero trabalhar os concílios na história da igreja. Não vou trabalhar os pais especificamente. Depois eu vou explicar por quê. Mas amanhã, quando eu for tratar da expiação limitada, eu vou também tratar de como esses 3 primeiros pontos foi visto antes de Agostinho. Realmente há uma diferença aí, antes de Agostinho, depois de Agostinho, e eu vou explicar por quê. Então nós temos a depravação total, e aí vou explicar a eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Vou trabalhar os conceitos e depois trabalhar como isso foi visto na história da igreja. A Confissão de Fé Batista de Londres, isso aqui é como nós cremos hoje. Estou sempre fazendo dessa forma. Como nós cremos, como foi dito no passado. E assim a gente compara se a nossa crença está parecida ali, está batendo certinho com os pais da igreja. Diz o seguinte no capítulo 6. Deus criou o homem justo e perfeito. E lhe deu uma lei justa, que lhe seria para a vida, se a guardasse, ou para a morte, se a desobedecesse. Mesmo assim, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva, e esta seduziu Adão, que sem ser compelido, transgrediu voluntariamente a lei instituída na criação e a ordem de não comer o fruto proibido. De acordo com seu conselho sábio e santo, aprove a Deus permitir a transgressão, porque no âmbito do seu propósito, mesmo isso ele usaria para a sua própria glória. Tá? Primeiro ponto aqui que a gente vai tratar aqui da nossa doutrina do pecado original. Deus criou o homem reto, justo, perfeito. Claro que essa perfeição aqui não é absoluta, tá, gente? Porque perfeição absoluta só Deus tem. É uma perfeição participada. É igual a nossa liberdade, nossa vida. Tudo em nós, nada em nós é perfeito. Absolutamente perfeito. Mas, dentre a classe dos homens, era perfeito. Ou seja, do exemplar da espécie, Adão foi o mais perfeito. Ele era aquilo que tinha tudo que o homem precisa para obedecer a Deus. Tinha tudo. O segundo ponto é que a queda de Adão foi voluntária. Existe um decreto? Existe, mas esse decreto não anulou a liberdade de Adão. Então as pessoas, assim, geralmente quando vão tratar de calvinismo, elas pensam o seguinte: ah, Deus determinou. Então elas já associam rapidamente que se Deus determinou, não há liberdade. Então ele já automaticamente já diz, ah, então a culpa não foi de Adão. Opa, peraí. Digamos, na possibilidade da gente não conseguir explicar isso, o que tem a explicação muito extensa, muito boa, para esse aparente paradoxo, ainda assim, quem avalia nossa doutrina teria que lidar com a declaração de que nós cremos que Adão caiu voluntariamente. Adão caiu pelo seu livre-arbítrio. Ele usou mal o arbítrio que Deus deu a ele e caiu e pecou. Então, mesmo que alguém dissesse, ah, mas você está dizendo que Deus determinou, sim, mas eu digo também que Adão pecou voluntariamente, ou seja, a culpa foi dele.
Mesmo que não houvesse uma explicação. É óbvio que para nós, o que nós pensamos nessa queda de Adão? Que o decreto para a queda de Adão é um decreto de não impedimento. A liberdade, ela é contra aquilo que é fatal. Ela é contra a necessidade, mas ela não é contra a certeza das coisas. A certeza de um evento. Ontem eu dei o exemplo, né? De quando quando eu saio para o trabalho e deixo minha filha em casa com minha esposa, e eu tenho uma certeza de que ela não vai fazer mal à minha filha. Mesmo assim, isso não anula a liberdade dela de fazer o contrário. Ou seja, porque o poder é diferente do querer. Adão tinha o poder de se manter reto. No entanto, ele decidiu fazer o contrário. Deus ainda podia impedir Adão de fazer o contrário. Como foi falado ontem, Deus também tem um poder sobre os atos pecaminosos dos homens. Senão nós não oraríamos para que ele pudesse nos guardar dos homens maus. Então nós oramos justamente porque Deus tem o poder de impedir qualquer pecado. Isso nós vemos na Escritura diversas vezes. Nós vemos Deus livrando Davi de Saul. Nós vemos Abimeleque sendo impedido por Deus de possuir Sara e, portanto, pecar. Então nós vemos na Escritura Deus impedindo os homens maus. E a Escritura também diz o quê? Não diga que amanhã você vai fazer isso, isso e aquilo. Mas diga, se Deus permitir, eu farei isso, isso e aquilo. Ou seja, isso aí é o que o homem bom diz. Mas a Bíblia descreve a realidade das coisas. Você deve dizer o que está conforme a realidade das coisas. Então essa realidade vale para o homem bom e para o homem mau. O homem mau também, ele pode não dizer porque ele não reconhece o senhorio de Deus. Nenhum homem mau sai para roubar e diz assim, não, se Deus permitir eu vou roubar. Glória a Deus, ou seja, ninguém rouba para louvar a Deus. Né? Ninguém faz isso. Mas a realidade, essa realidade é para ele também. Tá? O homem mau só faz o que é mau pela permissão. Inclusive, é bom lembrar que o próprio Jesus Cristo falou para Judas, o que tu tiver de fazer, faz. Ou seja, ele podia ter dito, e aí, qual é a ideia? Vai me entregar mesmo? Colocado ele na parede ali, pronto, vamos impedir. Né? Juntava todo mundo ali, né? Juntava todo mundo ali, Judas na parede, acabou para ele. Ninguém ia trair. Mas a história mostra que Cristo já sabia quem o iria trair, como o iria trair, e não, ele decidiu não impedir aquele evento. Veja, quando você decide não impedir, isso quer dizer que, dado o não impedimento, a coisa realmente vai acontecer. Ou seja, esse decreto, ele já leva em conta a maldade que está no coração do homem. Então, esse não impedimento é um decreto que gera uma certeza, uma necessidade de certeza do evento. Tá? Ou seja, uma consequência. Mas ele não coage e nem desvia o homem para uma coisa que ele não quer fazer. A chuvinha bateu boa agora, né? Vamos lá, o segundo ponto. A mesma confissão de fé batista vai dizer o seguinte: por esse pecado, nossos primeiros pais decaíram da sua condição original de retidão e comunhão com Deus. No pecado deles, nós também pecamos. E por isso a morte veio sobre todos. Todos se tornaram mortos no pecado e totalmente corrompidos, em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Sendo eles os ancestrais e pelo desígnio de Deus, ou seja, pelo plano de Deus, estava no plano de Deus isso daí, os representantes de toda a humanidade. A culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade. E a corrupção natural passou a todos os seus descendentes por nascimento, visto que todos são concebidos em pecado. E são, por sua natureza, filhos da ira, escravos do pecado e passíveis de morte. E estão todos sujeitos às misérias espirituais, temporais e eternais, a menos que o Senhor os liberte. Então, o que nós cremos? Cremos que quando o homem caiu, agora ele perde esse poder do seu arbítrio de se dirigir a Deus livremente. Ele precisa de uma ajuda, de um auxílio, de um suplemento. Ele precisa da graça
eu estou falando um pouco mais alto aqui por causa da chuva. Ele precisa da graça para que ele possa agora tirar as escamas dos olhos e enxergar a Deus. Ele até deseja o bem, mas não é um bem verdadeiro. Todo homem que peca, ele nunca deseja o pecado pelo pecado. Ele deseja o prazer ou o bem que aquele pecado traz. Porque o homem naturalmente se apetece pelo que é bom e não pelo que é mal. O mal não é apetecível, porque ele não é uma coisa. Veja bem, quando o homem fornica, por exemplo, ele procura o bem do prazer. Ele não procura o pecado por si. Quando o homem rouba, ele procura o bem do valor. Dinheiro, a coisa valorizada. Não é um roubo por si. Quando ele mata, qualquer coisa, tudo isso tem um bem que ele procura. Agora ele procura esse bem de forma errada. Quando a graça vem sobre nós, ela tira essas escamas e ela faz esse homem enxergar o bem verdadeiro, que antes ele enxergava um bem falso, um bem aparente. Agora ele enxerga o bem verdadeiro. Naturalmente ele já era proposto para o bem. Só que agora ele enxerga o bem verdadeiro. Então ele naturalmente vai caminhar para lá. Ou seja, livremente ele vai caminhar para lá, porque agora o seu arbítrio foi liberto. Ele foi reforçado. Agora ele enxerga coisas que ele não via antes. Não é uma questão da graça contrariar a vontade do homem. Não, ela trabalha na vontade do homem. Libertando a sua mente, que vai direcionar a sua vontade agora livremente para outro lugar. Tá? É por isso que é irresistível, tá? É por isso que a graça é irresistível. E agora, onde tudo começa, né? Onde tudo começa. Agostinho de Hipona versus Pelágio. Eu deveria ter colocado Agostinho de Hipona primeiro, porque Pelágio foi que reagiu às teses de Agostinho. Mas era mesmo. Tá lá, Pelágio de Bretanha, 350 a 423 depois de Cristo, eles são quase da mesma idade, né? E viveram ali, foram contemporâneos. Então, o pano de fundo aí é que Agostinho de Hipona, ele defendeu que o homem, somente através da graça de Deus, ele poderia se achegar a Deus. Pelágio pensou o seguinte, não, então se eu só faço o que é bom pela graça, então eu não preciso me esforçar para servir a Deus. Para fazer o bem eu não preciso me esforçar. E ele, como ele era um monge ascético, ou seja, desse pessoal que vive isolado e que trabalha bem essa questão legalista, né? Do esforço de viver uma vida santa, pura, afastada de tudo, ele negou que o homem precisasse dessa graça para se achegar a Deus, senão que era o seu próprio esforço que fazia com que Deus lhe abençoasse com uma graça. Tá? Então ele negava que o homem herdou o pecado original. É aquele famoso pressuposto, né, da liberdade. Quanto maior a liberdade, maior a culpa. Né? Então ele achava que se o homem herdou esse pecado original, então ele não teria culpa de fazer sempre o mal. Né? Então, negava que o homem herdou o pecado de Adão e a culpa também. Acreditava em uma graça de natureza. O que é isso, graça de natureza? Graça de natureza é porque ele acreditava que Deus já cria o homem com as capacidades naturais de decidir, de raciocinar, ou seja, aquilo que era bom, inerentemente bom, por criação do homem, ele chamava de graça de natureza, que é diferente da graça sobrenatural. Graça sobrenatural, ela adiciona no homem coisas que ele não tinha antes. A graça de natureza apenas é aquilo que há de bom no homem sem ter nada adicionado a ele. Então ele defendia uma graça de natureza e que o homem nascia livre para coisas sobrenaturais. Ou seja, ele poderia, se ele se esforçasse, poderia se achegar a Deus. Acreditava que a eleição se dava pela presciência de quem ia crer e perseverar. Ou seja, Deus via quem ia crer, quem ia perseverar, e assim Deus elegia.
E acreditava que Deus queria salvar a todos igualmente. Acreditava também que o homem poderia perder a salvação. Agostinho de Hipona resistiu a Pelágio, ensinando que o homem nasce em pecado e em culpa herdada de Adão. Ensina que o homem não nasce livre para coisas sobrenaturais. Ensina que Deus não quer salvar a todos igualmente. E ensina que os eleitos não podem perder a salvação. Um ao contrário do outro, né? Ontem eu estava conversando com o pastor Paulo Júnior e eu disse que Agostinho nunca chamou Pelágio de herege. Mas eu vou me retratar que ele chamou sim. Ele fala da heresia monstruosa dos pelagianos. Acho que isso aí inclui Pelágio também como pelagiano, né? A heresia monstruosa dos pelagianos. Depois eu posso até colocar esse texto aqui. E aqui há uma questão interessante. Lembra que eu falei ontem que os primeiros pais da igreja, eles tiveram um problema com os gnósticos. Então você teve problemas com a formação do cânon. Você teve gente que se dizia profeta. O montanismo, né? Teve montanismo. Teve uma série de problemas ali com os primeiros cristãos. Chegou ali, em determinada época, em que Ário se levantou e disse, Jesus não é Deus. Foi convocado o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, 325, depois de Cristo. Ou seja, quando é que a igreja foi resolver o problema definitivamente se Jesus era Deus ou não? 325 depois. Ou seja, 3 séculos, ali quase, depois da morte de Cristo. Por quê? Porque foi nesse momento que o problema foi levantado. Enquanto o problema não foi levantado, também não houve necessidade de trabalhar exaustivamente esse tema. Então veja, a grande prova de que a própria doutrina da Trindade não tinha sido formulada até então, ou seja, eles tocavam nesse assunto de vez por outra, é que até o século VI, VII, né, teve ali 6 concílios, todos eles cristológicos, para definir Trindade, definir a natureza de Jesus Cristo. Se você pegar os primeiros pais, eles definitivamente não sabiam. Eles poderiam até cometer erros, até heresias, né, descrevendo a Trindade, porque não tinha sido nada definido ainda. Então, a mesma coisa é aqui. Por que antes de Agostinho não teve um pai da igreja tratando diretamente da depravação total? Tratando diretamente da eleição incondicional? Ou da expiação? Por quê? Porque ninguém tinha levantado essa lebre ainda. Ninguém tinha levantado esse problema ainda. Então, quando Pelágio levantou esse problema, veja, Agostinho, quando ele colocou as suas teses, ele recebeu apoio quase total da igreja. E ninguém nunca viu Agostinho como alguém que tivesse mudado os pais anteriores. Sempre foi visto como alguém que deu continuidade aos pais anteriores. E é por isso que somente em Agostinho é que as doutrinas que hoje nós chamamos de tulipe foram aparecer. Não é porque antes não existia. A questão é que antes não foi tratado exaustivamente. Além disso, há um ponto que é importante esclarecer. Há 2 modos de você ver a eleição, há 2 modos de você ver tudo que acontece na nossa vida. Tudo. Quando Jesus Cristo, por exemplo, ou Deus, chega para alguém e diz assim, se você perseverar até o fim, você será salvo. Ele está falando isso para você e pressupondo que a sua ignorância. Porque para ele não existe si. Como é que Deus vai dizer, se você perseverar? Olha, mas se ele já sabe se você vai perseverar ou não, porque a Escritura diz que Deus sabe todas as coisas. Então não existe um si para Deus. Então veja, então existem 2 ângulos que você pode olhar o mesmo evento. Sob o ponto de vista do homem e da ignorância do evento futuro, e sob o ponto de vista de Deus, que não há ignorância do futuro. Ou seja, ou você pode ver a coisa do ponto de vista do decreto eterno, ou você pode ver a coisa a partir da execução das coisas que acontecem no tempo.
Então, é por isso que muitas vezes o arminiano, ele vai pensar assim, olha, primeiro vem a fé, depois a regeneração. Por quê? Porque na nossa ordem aqui, o modo como nós enxergamos as coisas, a coisa acontece dessa forma. Você tem um pastor aqui na frente que ele vai pregar, e aí ele faz um apelo, e o irmão vai dizer assim, olha, eu creio. Ou então ele não faz apelo nenhum, mas depois o irmão procura, olha, eu quero Jesus, como é que eu faço para poder me batizar? Né? Então, para nós que estamos aqui, nós não enxergamos a graça de Deus. Nós sabemos que a graça operou depois que nós vemos o irmão se convertendo. Ou seja, primeiro o que nós vemos na nossa ordem? É a fé. A primeira coisa que nós vemos é a fé. Aí depois aquele irmão, ele começa a andar conosco, e você vê ele evoluindo, você vê ele crescendo, você vê ele andando nos passos do Senhor. E aí o que você percebe? Foi regenerado. Aí você tem o quê? Primeiro a fé, aí você supõe a justificação, óbvio que teve fé, e a regeneração. Aí aquele irmão que ele está andando com você o tempo inteiro, aí tem uma hora que... Aí você, olha, tá vendo? Foi regenerado. Foi regenerado, tá salvo. Mas aí aquele irmão lá na frente, ele escorrega, se desvia. Você achava, tinha certeza que ele estava salvo. Agora você vai dizer o quê? Opa, não está mais salvo. Perdeu? Então veja, toda essa descrição de eventos arminianos, elas são baseadas no que o homem vê. É um ângulo da coisa. Assim são todas as admoestações pastorais. Um pastor, ele não pode chegar para o irmão e dizer assim, irmão, se você está salvo, então, ó, pode fazer o que você quiser, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Não, porque isso daí é o ângulo do decreto, é o ângulo da eternidade. Aqui na terra, vai ter que ralar. Vai ter que, todo dia, militar, porque na nossa ordem, os méritos precedem a graça. Na ordem de Deus, a graça precede os méritos. É por isso que na nossa ordem, nós oramos e as coisas acontecem. Nós esperamos uma resposta de Deus da oração. Mas na ordem de Deus, Deus foi que te chamou para orar. Deus foi que te concedeu uma graça para que tu ore. Então veja, antes de Agostinho, as coisas eram vistas, todas elas, sob a ordem dos homens. É por isso que você vai ter pais da igreja admoestando. Pais da igreja dizendo, olha, se você não andar no caminho reto, você vai perder a graça, você vai para o inferno, você vai perder a salvação. Creia e tu serás salvo. E vendo a eleição de uma forma que Deus via quem ia crer para depois salvar. Por quê? Porque é um modo como nós enxergamos as coisas aqui. Agostinho começou a tratar esse problema sob o ângulo do decreto, sob o ângulo da eternidade. Essa foi a novidade de Agostinho. Mas isso não contraria o que estava antes. A novidade em Agostinho foi ele trabalhar o ângulo do decreto, da eternidade. Pelágio foi condenado formalmente no primeiro concílio de Éfeso, em 431. Após Pelágio, surgem os semi-pelagianos. Quem são esses caras? O semi-pelagiano é o seguinte: ele adotou algumas coisas de Agostinho e adotou também algumas coisas de Pelágio. Então eles acertaram, por exemplo, defenderam o pecado original, né? Mas erraram ao achar que o homem, através do seu esforço, poderia atrair a graça de Deus. E erraram também ensinando que Deus quer a salvação de todos igualmente. Essa parte sobre a salvação de todos igualmente vai ser tratada amanhã. Nós vamos falar levemente hoje, porque não tem como falar da eleição incondicional sem tratar desse tema. Mas hoje vamos tratar especificamente da depravação total e da eleição incondicional, e como a depravação total, ela já nos leva à eleição incondicional. Não tem como ter eleição condicional se você acredita na depravação total. Então diz o seguinte, vamos lá. Surgiu os pelágios que foram condenados pelo segundo concílio de Ores. Tá? Vamos já dar uma lida nele. Os semi-pelagianos foram condenados pelo segundo concílio de Ores,
que ratificou as ideias de Agostinho sobre o pecado original e estabeleceu o princípio de predileção. O princípio de predileção ensina que quem faz mais é aquele que recebeu mais. Então, se tudo de bom, se todo homem é igualmente, estamos todos no mesmo estado de miséria, e tudo de bom que eu faço é resultado da graça de Deus, então aquele que faz mais bem é porque recebeu mais graça. Quem faz menos, recebeu menos graça. Então esse aí é o princípio de predileção. Então, a partir daí, o que foi deduzido? Ora, então aquele que crê é porque recebeu mais graça do que aquele que não crê. Porque quem faz mais é porque recebeu mais. Então, a partir daí, deduziu o quê? A eleição incondicional, ou seja, Deus dá mais graça a um do que a outros. Assim, Deus quer salvar mais uns do que a outros. Como não existe mais e menos em Deus, então aquele que diz que Deus deu menos é porque ele não queria salvar. Ele queria salvar aqueles que deu mais. Tá? Então, essa foi a primeira dedução. E esse concílio foi o concílio que ratificou o princípio de predileção. Então ficou decidido no segundo concílio de Origens, que foi em 529, sobre o estado natural do homem. Vamos lá. Se alguém afirma que a prevaricação de Adão prejudicou somente a ele, não também a sua descendência, ou que de certo passou a todo o gênero humano só a morte do corpo, que é o castigo do pecado, não porém o pecado, que é a morte da alma, atribui a Deus uma injustiça, contradizendo o apóstolo que diz: por um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte. Assim, a morte, passou a todos os homens, já que todos pecaram. Esse texto aqui é importante por quê? Porque o católico romano, atualmente, em sua maioria, acredita que nós herdamos apenas a natureza manchada de Adão, mas não herdamos nem o pecado nem a culpa. Então esse concílio aqui já os condena. Eles que gostam tanto de paz da igreja. E nós, reformados, estamos de acordo com esse concílio. Mas esse concílio ele continua. Ele não para por aí não, ele vai dizer também: o homem sem Deus não pode fazer nada de bom. Mas o católico romano e o arminiano, eles creem que o homem, apesar de não conseguir fazer bens sobrenaturais e até Deus, ele consegue fazer boas coisas aqui na terra. Ele pode ajudar uma pessoa, pagar as contas em dia, ele pode ser um cara honesto. É real que ele pode ser honesto, é real que nada disso daí vai levar ele à salvação. Porém, o que foi decidido no concílio é que até esses bens naturais são todos frutos da graça de Deus. O homem por si mesmo, nem isso ele consegue fazer. Ele é totalmente depravado mesmo. Vamos lá. O homem sem Deus não pode fazer nada de bom. Deus faz no homem muitas coisas boas que o homem não faz. Mas o homem não faz nada de bom que Deus não outorgue que o homem faça. Uma vez eu estava debatendo com um católico romano, e ele falou assim: não, mas é porque esse texto aqui, na verdade, ele está falando só dos bens sobrenaturais. Eu falei: irmão, pois então tem que mudar o nada dali, porque para mim nada é nada. É nem natural e nem sobrenatural, nada é nada. E realmente, se você pega a interpretação desse concílio, por diversos padres, eles também, católicos romanos também, eles vão afirmar essa mesma interpretação que eu fiz. O Cânon 22 vai ser melhor ainda. Ele vai dizer: sobre o que é próprio dos seres humanos, ninguém tem nada de próprio a não ser mentira e pecado. Aí foi aquela hora que eu falei para ele: olha, se aqui está dizendo que não tem nada no homem a não ser mentira e pecado, como é que ele pode fazer coisa boa, honesta? Se tudo dele é mentira e pecado. Se, porém, algum homem tem alguma coisa de verdade e de justiça, provém daquela fonte da qual, está escrito aqui ali? Nesse deserto devemos ter sede, para que, como orvalhados por ela, mediante gotas, não desfaleçamos no caminho. Tá? É porque está o negócio na frente ali, por isso que eu não consigo ver.
Então, eu acho que nem resta dúvidas, né, de que a nossa noção de depravação total, que é diferente da noção de pecado original dos católicos romanos, e é diferente da maioria dos arminianos. Não que todos os arminianos, no caso, por exemplo, Armínio defendeu essa mesma noção. Só que ele foi incoerente a depois dizer que Deus queria salvar todas as pessoas igualmente. Ou seja, ele era um semi-pelagiano. Né? Afirmou o pecado original e depois o negou nas consequências lógicas. E aí aqui nós começamos a parte da eleição incondicional, porque a depravação total é algo que está mais no sangue, e é de concordância da maioria dos arminianos também, e da própria Igreja de Roma. Mas nos cânones de Dort está escrito o seguinte, ó. Esta eleição é o imutável propósito de Deus pelo qual ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação por graça pura. Estas são escolhidas de acordo com o soberano propósito de sua vontade. Dentre todo o gênero humano decaído pela sua própria culpa de sua integridade original, para o pecado e a perdição. Os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros, porém envolvidos na mesma miséria dos demais. São escolhidos em Cristo, quem Deus constituiu, desde a eternidade, como mediador e cabeça de todos os eleitos e fundamentos da salvação. A causa dessa eleição graciosa é somente o bom propósito de Deus. Este bom propósito não consiste no fato de que, dentre todas as condições possíveis, Deus tenha escolhido certas qualidades ou ações dos homens como condição para a salvação. Mas este bom propósito consiste no fato de que Deus adotou certas pessoas dentro da multidão inteira de pecadores para ser sua propriedade. Vamos lá, senhores. O que é o princípio de predileção? Já falei, né? Faz mais quem recebe mais. Esse é o princípio de predileção. Daí surge o segundo ponto. Eleição e reprovação. Ou seja, quem recebeu mais é o eleito. Quem recebeu menos é o reprovado. De forma que não existe ninguém destituído totalmente de graça. Deus é bom com todos. Porém, alguns ele distribui mais graças, outros menos graças. Vamos lá. Ponto importante. A predestinação propriamente falada, ela só existe para a vida. Não existe uma predestinação para o inferno. A eleição, ela é única. É um decreto individual. Pá. E a reprovação, ela é a negativa desse primeiro decreto. Isso por quê? Porque quando Deus emite o decreto de eleição, ele já emite sobre uma massa que já está caída. Por isso que eu sublinhei essa parte aqui de vermelho. Ó. Dentre todo o gênero decaído pela sua própria culpa e sua integridade original para o pecado e a perdição. Então, Adão cai. Veja bem, Adão cai. Isso na ordem do tempo, tá? Adão cai e toda a humanidade iria para o inferno. Com o fim imediato, não é o fim distante. O fim distante é a glória de Deus. Mas com o fim imediato de evitar a tragédia da humanidade inteira ir para o inferno, Deus elege um grupo de homens. Elege um grupo de criaturas racionais livres para fazer parte do seu povo. Isso é a eleição. Veja, todos já estavam destinados ao inferno. Se eu separei alguns para ir para o céu, eu acrescentei alguma coisa nesses outros aqui? Não, os outros já estavam indo para o inferno já. Pela própria culpa deles. O decreto só atinge o eleito. O reprovado continua caminhando, entregue às suas próprias paixões e caminha livremente e gostosamente para o inferno, porque ele quer o mal. Veja bem, ele não quer o inferno, mas o mal ele quer. Ele quer o pecado. Na verdade, se for perguntar para a maioria dos homens, ele quer viver a vida inteira em pecado e depois ir para o céu, né? Aí ia ser mesmo uma coisa absurda, né?
Então, esse decreto, ele é emitido antes da fundação do mundo. Tá? Então, Deus emite um decreto de criação, emite um decreto de não impedimento da queda, e após a humanidade inteira estar caída, Deus emite um decreto de eleição. E a reprovação é negativa. Ela é consequência desse primeiro decreto positivo. Tá? Um é ativo, o outro é permissivo. Isso é eleição incondicional. Por que é importante explicar isso daqui? Porque só o que tem na internet, em todo lugar aí, em livros, escrito por arminianos, é que na história da igreja, os concílios condenaram a dupla predestinação. É só o que tem. Mas por quê? Porque eles fazem uma interpretação errada do que é a dupla predestinação, e aí pegam essa interpretação errada, diz que é assim que nós ensinamos, e coloca lá dentro do concílio, que realmente vai condenar o quê? Aquilo que eles falaram, não o que nós ensinamos. É assim que acontece. E é por isso que é importante estar desmitificando isso daqui. Então vamos lá, o que cremos? A eleição é sem previsão de qualquer mérito ou qualquer atitude humana, porque estavam todos na mesma miséria, não tem o que Deus prevê, Deus vai prever pecado. A reprovação tem em vista o pecado e a miséria que o homem entra pela sua própria vontade, ou seja, se ele já estava em estado de miséria e Deus deixa eles seguirem o seu próprio caminho, então a reprovação já tem em vista já o pecado que esse homem vai cometer até se condenar. Esse homem ele não nasce condenado, tá? Não nasce condenado. Ele nasce reprovado. A reprovação é somente a atitude de Deus de negar uma graça que esse homem poderia ter se ele desse. Mas ele não quer dar. Ele quer deixar esse homem seguir seu próprio caminho. A condenação é depois que esse homem acumula culpa sobre si. É lá no juízo final. Então, homem nenhum nasce condenado. Ele nasce reprovado e nenhum homem nasce salvo. Ele nasce eleito. A eleição é para a salvação. Ele vai ser salvo. A eleição é o decreto de Deus, é a escolha divina de interferir na vida daquele homem para que esse homem não vá para o inferno. Então veja, o único aí que tem uma interferência na sua vida, se queremos falar de livre-arbítrio, né? O único que Deus interfere realmente no arbítrio é do eleito. Porque o outro ele deixa seguir pelas suas próprias vontades. Como ele é mau, ele vai caminhar sempre para o inferno. Então, se Deus interfere, o que me deixa mais assim abismado é que o arminiano, quando ele vem falar sobre a questão da eleição, ele diz, não, mas é porque o homem não teve liberdade. Mas quando ele fala do homem que não tem liberdade, ele vai sempre reclamar do reprovado. Só que o reprovado é o que teve mais liberdade, porque Deus não fez nada com ele. Deus deixou ele realmente tomar todas as suas atitudes que ele queria tomar. Quem teve seu arbítrio com algum tipo de interferência? Foi o eleito. Porque Deus colocou uma graça no coração dele e fez ele mudar de atitude. Vamos lá. Quando falamos de predestinação à condenação, não usamos o termo no mesmo sentido da predestinação à salvação. Já falei já, a eleição ela é ativa, a reprovação ela é permissiva. Esse termo predestinação à salvação ele foi abandonado pelos calvinistas. Ele só existe na literatura passada. Mas ele não existe na literatura pós-Calvino. Depois de Calvino, ninguém jamais repetiu esse mesmo termo, predestinação. Por quê? Porque ele era um termo que gerava confusão. Não se usa o termo predestinação para a salvação no mesmo sentido que da predestinação para a perdição. Por isso que as confissões, tanto a de Westminster como a confissão de fé batista, traz predestinação para a vida e pré-ordenação para a morte. Ou seja, está debaixo apenas da providência de Deus. Não debaixo de um decreto positivo. Pronto. E nem é no mesmo sentido que foi condenado nos concílios. Tá? Muitos concílios condenaram essa proposição. Deus predestina o homem ao mal. Deus predestina o homem ao inferno. Vários concílios condenaram essa proposição. Mas, apesar da palavra ser a mesma, nós, calvinistas, quando dizemos isso,
não dizemos no mesmo sentido do que foi condenado no concílio. Então é isso que os nossos adversários não entendem. Eles pensam que porque a palavra é igual, agora nós estamos realmente falando exatamente das mesmas coisas. É igual eu falar de manga, aí está aqui o pastor Paulo falando da manga da camisa e eu falando da manga fruta. São duas palavras exatamente iguais, mas o sentido dela é equívoco, ou seja, totalmente diferente o sentido. Tem que tomar cuidado para não confundir essas coisas, entender o sentido no qual foi empregada a palavra. A reprovação não é coercitiva, já falei isso, ou seja, não força o homem a pecar, nem acrescenta pecado ao homem, mas o entrega às suas paixões depravadas. E aí, no segundo concílio de Origen, ficou condenado o semipelagianismo. E ficou estabelecida as bases para a eleição incondicional. Vamos lá, pessoal. Começar a falar um pouco sobre os semipelagianos. O segundo concílio de Origen ficou condenado o semipelagianismo e ficou estabelecida as bases para a eleição incondicional. Quais eram as teses semipelagianas? Depravação parcial, veja bem. Alguns deles defenderam, inclusive, a depravação total. Tá? Isso é mais assim uma consequência lógica do ensino deles, de dizer que eles defenderam a depravação parcial. Eleição condicional. Deus quer salvar a todos igualmente, que é diferente da expiação ilimitada, tá? Você pode defender uma expiação ilimitada, mas não defender que Deus quer salvar a todos igualmente. Esse é o pensamento dos semipelagianos. Graça irresistível e perda da salvação. Esses foram, vamos dizer assim, os 5 pontos do semipelagianismo. Muito parecido com um grupo aí que tem por aí, né? Então, os principais expoentes do semipelagianismo. João Cassiano foi o principal de todos. Mas há dúvidas, tá? Você pega literaturas, vai dizer que o principal foi João Cassiano. Você pega outras literaturas, vai dizer que foi São Fausto de Reis. Como esse padre aqui, o José Maria Iraburu. Por que agora vocês vão ver eu citar bastante padres católicos romanos. Por quê? Porque padre católico romano odeia reformado. E o arminiano odeia reformado. Na verdade, até os reformados odeiam uns aos outros reformados também. Todo mundo aqui se odeia. Mas brincadeiras à parte, a parte de que católico romano odeia reformado é verdade. Então, esses padres, eles não têm motivo algum para dar algum tipo de reforço a uma tese nossa. Então, se um padre está dizendo que era assim, então dificilmente ele está fazendo isso para poder mexer os pauzinhos para que o calvinismo esteja certo na história da igreja. Pelo contrário, se ele pudesse mexer os pauzinhos, era para ser o contrário. E também, assim, na cabeça de arminiano, eu digo não é só em nível de Brasil, não, é em nível mundial. Mas na cabeça de arminiano, todo reformado é um desonesto academicamente. Você pode provar, mostrar por A mais B. Ele vai dizer, não é porque você está mentindo, você está ludibriando as pessoas. Então eu coloco o testemunho de alguém que não tem nada a ver, que tem até raiva de nós, para poder a nossa tese ganhar força. O que diz o padre José Maria Iraburu? Ele diz o seguinte: São Fausto de Reis é o expoente máximo do semipelagianismo. Pessoal, atentai bem ao que esse padre vai dizer. A tese, segundo ele, de São Fausto, é a seguinte: Deus oferece igualmente a todos os homens sua graça salvadora. Olha, isso aqui não é um calvinista dizendo não. Isso aqui é um padre. Ele diz que defender que Deus oferece igualmente a todos os homens sua graça salvadora é o quê? Semipelagianismo. Agora, vocês já viram, quando o calvinista diz que o arminiano é semipelagiano, a raiva,
a desgraça que acontece, ele vai lhe xingar de todo nome, vai dizer que você é mentiroso, que você é desonesto. Vamos lá. E aqueles que recebem generosamente a graça são ser salvos. Portanto, estes não são propriamente eleitos de Deus, mas são eles que se escolhem a si mesmos, merecendo assim a salvação. A predestinação não é, portanto, senão a previsão divina daqueles que livremente vão receber a graça. Vocês viram isso aí onde? Isso é eleição condicional. Deus, pela sua presciência, vê quem vai receber a graça, ele vai lá e elege. Isso é arminianismo. Aliás, não é arminianismo, é o que o arminianismo defende hoje, né? Na época não existia arminianismo. E é a vontade humana que torna eficaz a graça. Ou seja, só quando, através da sua vontade, você decide não resistir à graça, aí essa graça lhe purifica do pecado. Essa graça vai lhe regenerar. É assim ou não é no arminianismo? Estou mentindo? Não estou. Eu tenho certeza que eu não estou. E que decide o grau de santidade final. Ou seja, à medida que você não vai resistir na graça, você vai ficando mais santo. De acordo com o maior ou menor grau de seu generoso esforço pessoal. Quantas e quantas vezes nós calvinistas já recebemos a objeção de que, se você é eleito, já está tudo determinado já, então você pode ver da forma como você quiser, se você não perde a salvação. O que está implícito nisso daí? Isso aqui, ó. Que eu preciso de um maior grau de esforço pessoal para que Deus me abençoe mais com graça. É isso que está previsto. Isso é um padre. Tá? E o segundo concílio de Origen, o que ele vai dizer? Se alguém insiste que Deus espera a nossa vontade para purificar-nos do pecado e não confessa que até o querer ser purificado se produz em nós por infusão e operação sobre nós do Espírito Santo, resiste ao mesmo Espírito Santo, que por Salomão disse, a vontade preparada pelo Senhor. Aí ele fala Provérbios 8,35 da Septuaginta ali, tá? Usa a versão grega. E ao apóstolo que prega zelosamente, Deus é que opera em vós tanto querer como executar, segundo o seu beneplácito. Olha, vamos lá, vamos ler de novo. O que diz o segundo concílio de Origen, 529. Se alguém insiste que Deus espera a nossa vontade para purificarmos do pecado. Veja, Deus emite uma graça. O que é ensinado no arminianismo? Deus emite uma graça, agora Deus vai ter que ver se esse homem vai aceitar a graça ou não. Ou seja, Deus espera a vontade do homem de não resistir, para assim dar uma graça, mais uma graça para ele, que é uma graça cooperante, agora, porque antes é uma graça preveniente. Depois que o homem aceita, vira graça cooperante. Então esse homem ele vai agora, essa graça cooperante vai cooperar com ele, até ele chegar ao destino final e ser salvo. Graça cooperante, graça santificante, né? Pode ter o mesmo nome. E aí diz mais, e não confessa que até o querer. O querer é dado pelo quê? Por infusão. Deus coloca o querer no homem. Por infusão e operação. Não é só o poder. Deus não dá só o poder ao homem, porque o arminianismo ensina o seguinte. A graça preveniente liberta o arbítrio do homem, dando a ele o poder de querer ou não. Mas o que diz o texto aqui, ó, do concílio, não é só o poder. Deus dá é o querer. Ora, mas se Deus deu o querer, como é que ele pode não querer? Se Deus já colocou o querer nele já. Ou seja, Deus não dá só o poder. Deus dá a infusão e operação. Ele já está operado a coisa. Por isso que ele cita o versículo aqui de Filipenses 2,13. Deus aqui opera em vós o querer e o executar. É o texto que é citado biblicamente aqui pelo segundo concílio de Origen. E sabe o que é mais interessante? É que o que está escrito aqui é um extrato de um texto de Agostinho, quando ele estava defendendo a eleição incondicional. Então é certeza absoluta
que esse texto aqui não significa outra coisa, senão essa de ratificar a eleição incondicional. Aqui, o homem sem Deus não pode fazer nada de bom. Essa parte aqui, acho que continuou da outra lá. Ah, sim, agora eu lembrei. É porque era o cânon 16 e o cânon 20, que é esse anterior aqui. Mas o cânon 16 e o cânon 20. Que são citações ipsis literis de Santo Agostinho e de São Próspero, da Aquitânia, que foram os dois maiores opositores do semi-pelagianismo, em sua época. Então, o padre Garrigou-Lagrange, que é um tomista muito famoso do século passado, ele dirá o seguinte sobre o Segundo Concílio de Ordem, especificamente sobre o cânon 16 e 20. Esse extrato de Santo Agostinho e da... Rapaz, como é que se diz isso aqui? Não sou tão inteligente assim, não. É essa parte matemática de números ordinais. Tá? 312 é aquele azinho do lado ali. Sentença de São Próspero significa que todo o bem deriva de Deus. Seja como autor da natureza, seja como autor da graça. E por conseguinte, o que ele diz? Que nada é melhor sem ter recebido mais. É o princípio de predileção. Né? Nada é melhor sem ter recebido mais. E o que é pior é porque recebeu menos. Então o padre Lagrange, ele continua dizendo o seguinte: não é espantoso que os tomistas e agostinianos tenham visto o sentido óbvio nos termos desse concílio, Jorge. O princípio de predileção, princípio que supõe a eficácia intrínseca da graça. Você sabe o que é eficácia intrínseca da graça? Graça irresistível. É o que nós calvinistas chamamos de graça irresistível. No tomismo, eles chamam de graça eficaz, ou graça intrinsecamente eficaz. Por quê? Porque ela move o homem de dentro. Por isso que é intrinsecamente eficaz. Uma graça extrínseca seria somente essas graças que o homem, por exemplo, ouve na pregação, mas não move ele de dentro, mas ele entendeu a mensagem, mas ele não quis. É chamada graça extrínseca. Ou, às vezes, a graça que é adquirida no batismo, na ceia. São graças que nem sempre são intrínsecas. Às vezes são extrínsecas. Olha só, o padre Lagrange vai dizer que nesse concílio de Ordem foi ratificado o quê? A graça, o princípio de predileção, ou seja, a eleição incondicional e a reprovação. E que desse princípio já se deduz a graça irresistível. Ora, se quem recebe mais é quem vai ser melhor, então essa graça tem que ser irresistível. Porque se fosse irresistível, era o homem que iria se fazer melhor ou pior, à medida que ele recebesse a graça ou não. Mas ele continua. Assim mesmo se vê esse princípio nas palavras de São Paulo. Deus é quem opera tanto querer quanto realizar. Filipenses 2,13. E quem é que distingue? Ou seja, quem é que te faz diferente? Olha só. O texto de 1 Coríntios 4,7 é uma pedrada. Porque o texto pergunta, quem é que te faz diferente? O próprio texto responde. E que tens tu que não tenhas recebido? Ou seja, quem é que te faz diferente? É Deus. É uma pergunta retórica. Quem é que te faz diferente? É Deus. Aquele que ele deu mais é diferente do que ele deu menos. É isso que a Bíblia ensina. Isso é que o padre... Veja bem, o padre usando a Bíblia, tá? Então ele coloca aqui, ó. Não é por isso... Opa, olha só, vamos lá. Para dizer que não sou eu de novo sendo desonesto. Não é isso, por acaso, que negam os semi-pelagianos, dizendo que Deus quer salvar igualmente todos os homens? É outro padre, tá? Não é aquele mesmo lá, não. Às vezes você pensa assim, não, rapaz, esse padre aí é porque ele é doido das ideias. Não, é que é outro padre já. É outro padre. Dizendo a mesma coisa. Ensinar que Deus quer salvar igualmente todos os homens é semi-pelagianismo. E isso foi condenado na história da igreja. Já em 529. Faz muito tempo. Muito tempo mesmo. O padre, tá? Tá falando.
Antes do segundo concílio de Origen, isso aqui é importante também. Antes do segundo concílio de Origen, houve alguns concílios de menos importância. Como o Sínodo de Dióspolis, em 415, e o Sínodo de Arles, em 473. Tá? Porque arminianos amam usar esse Sínodo de Arles contra os calvinistas. O Sínodo de Dióspolis inocentou Pelágio de heresia. Olha só que Pelágio depois foi condenado por heresia. Então vejam, existiam concílios antes? Existiram, mas esse concílio de Dióspolis, por exemplo, foi anulado por outro concílio. Um concílio geral, não só um concílio local. Inocentou Pelágio de heresia. E o Sínodo de Arles, ele condena as teses de Lúcido. Lúcido era um sacerdote da época, que ele tinha umas teses assim, muito confusas. Por exemplo, ele afirmou que o inferno não existia. Ele defendeu que o homem não deveria se esforçar, porque se a graça já estivesse sobre esse homem, ele não precisava fazer mais nada. E também afirmou que o homem era predestinado para o céu ou predestinado para o inferno. A questão é que ele defendeu o estoicismo. Ele defendeu o fatalismo estoico. Aí ele foi condenado. Só que na cabeça do arminiano, quando escreveu lá, se disser que existe predestinação ao mal, seja anátema. Lá no concílio de Arles, no Sínodo de Arles. Aí ele pensa, olha, tá vendo? Predestinação aqui, Lúcido falou a mesma coisa que Calvino falou aqui. Né? Ele não parou nem para ler o texto, porque se ele parasse para ler o texto de Lúcido, ele já ia perceber que ele está falando de uma coisa totalmente diversa do que Calvino falou. Foi usada a mesma palavra? Foi, porque existem vários tipos de predestinação. Existe, os gregos falaram de predestinação. Isso não quer dizer que é a mesma predestinação que Paulo falou. Não é porque os termos são iguais, não é porque eu falo de Deus aqui e o japonês fala de Deus lá, que estão falando de... Aquelas duas palavras são iguais, Deus e Deus, que estão falando do mesmo Deus. Não é isso. Não é assim que funcionam as coisas. E aí o padre Garrigou-Lagrange, ele faz uma observação muito interessante sobre o Sínodo de Arles, o Concílio de Arles. O que ele diz? É necessário guardar-se, veja bem, é bom que se guarde, guardar-se de dar um valor demasiado às condenações contra Lúcido. Ou seja, leia aquilo ali, mas não dê muito valor, não. Então, um concílio que não resolveu muito problema, porque Lúcido era uma pessoa confusa. Mas eles usam esse texto. E aí tem outro texto do Sínodo de Arles que fala a questão sobre a salvação de todos os homens. Também defendeu que Cristo morreu para salvar todos os homens. Mas esse aí é o tema de amanhã, nós vamos voltar para ele de novo. Sínodo de Quies. Desculpa, gente, ali não é 583, não. Ali é 853, tá? Ali do lado de Quies, ali, ó. É 853. Refuta Godescalco. Foi um monge em que ele afirmou a dupla predestinação simétrica. O que é isso? A mesma coisa que Lúcido defendeu, basicamente. Que a eleição e reprovação têm a mesma natureza de decreto, ou seja, há um decretativo para a eleição e um decretativo para a reprovação. Então foi condenado. Agora vamos ver o seguinte. Os arminianos, eles dizem que esse concílio condenou a dupla predestinação ensinada pelos calvinistas. Vamos ver o que diz aqui o texto do Sínodo de Quies. Deus onipotente criou o homem sem pecado, reto e com livre-arbítrio. Tá, isso nós afirmamos também, né? Acabamos de ler. E querendo permanecer na santidade e na justiça, colocou-o no paraíso. Tá bom. O homem, porém, usando mal seu livre-arbítrio, pecou e caiu. Diz a mesma coisa. E se tornou a massa de perdição. Olha só, até o termo é parecido, né? De todo o gênero humano. Deus, bom e justo, escolheu, porém, justamente dessa massa de perdição, segundo a sua presciência, aqueles que por graça predestinou.
predestinou a vida. E predestinou-lhes a vida eterna. Eu vou passar aqui, depois a gente volta para cá de novo, só para vocês verem um detalhe. O que diz aqui? Ó? Deus bom e justo escolheu da massa de perdição aqueles que ele predestinou pela graça. É isso que está escrito aqui. O que está escrito bem aqui nos cânones de Dort? Estas são escolhidas de acordo com o soberano bom propósito de sua vontade, dentre todo o gênero, decaído pela sua própria culpa e integridade original para o pecado e a perdição. O texto, veja bem, o concílio de Kies, escreve exatamente a mesma coisa do sínodo de Dort. O indivíduo vai dizer que o sínodo de Kies condenou os calvinistas. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei pensando, não estou entendendo onde é que esse pessoal está querendo chegar. Simplesmente não entendo. Vamos lá. Aí ele continua ali, ó. Dos outros, porém, que segundo o juízo da justiça, deixou na massa de perdição. Ele sabia com antecedência que se perderiam. Porque se tivessem predestinado a se perderem, mas por quê? Sendo justo, lhes predestinou a pena eterna. E por isso falamos simplesmente de uma só predestinação de Deus, que se refere ao dom da graça. Quer o dom da graça, quer a retribuição da justiça. O que eu falei agora há pouco? E eu vou já colocar várias citações a respeito disso. O decreto de eleição, ele é um só. O de reprovação, ele é uma negativa do decreto de eleição. É uma negativa. Então, o texto do sínodo de Kies, ele ensina exatamente o que nós ensinamos. Absolutamente a mesma coisa. Até o termo, quando ele fala aqui dos outros, porém, segundo o juízo da justiça, deixou na massa de perdição, ou seja, abandonou aqueles homens. Eu não vou nem voltar no sínodo de Dort para poder ler outros autores que dizem a mesma coisa. Depois, 2 anos depois, teve o sínodo de Valença, 855, depois de Cristo. Ele diz o seguinte, no cânon 3, mas também no que se refere à predestinação por parte de Deus, temos resolvido e com fidelidade sustentamos, segundo a autoridade apostólica. Esse concílio aí, ele invocou para si uma autoridade apostólica. Ou seja, não era um concílio geral, mas era um concílio que ele invocava para si uma autoridade tal que quase dogmática. Que diz, aí ele cita Romanos 9. Uma interpretação de Romanos 9 que os arminianos não fazem, tá? Que eles acreditam que em Romanos 9 o eleito reprovado ali são nações. Não é pessoas, não são indivíduos. Então diz o seguinte, acaso não pode o oleiro da mesma massa fazer um vaso destinado à honra e outro ao invés à vergonha ou desonra, né? Logo acrescentando, se Deus, que quis mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência vasos de ira, destinados ou preparados com antecedência a perecer, para mostrar a riqueza de sua graça nos vasos de misericórdia, e com antecedência preparou para a glória. Assim, olha esse texto, essa parte aqui. Vê aqui onde está em negrito e em vermelho. Assim professamos com fé. Veja bem, com autoridade apostólica, eles professam com fé a predestinação dos eleitos à vida e a predestinação dos ímpios à morte. Mas segundo os arminianos, isso aqui é anticalvinismo. Sínodo de Valença, 855. Até o termo, tá? Agora até o termo predestinação caiu aqui. Agora eu posso dizer que o termo predestinação usado aqui é no mesmo sentido que foi condenado no Concílio de Kies? Um absurdo. O sentido que foi condenado nos concílios passados foi diferente desse sentido aqui, empregado. Por quê? Porque mais na frente, continuando, o Sínodo de Valença, ele explica.
Diz o seguinte: na eleição daqueles que devem ser salvos, a misericórdia de Deus precede o mérito. Ou seja, é uma eleição incondicional. Deus não vê nada no homem. Aí chama-se eleição sem previsão de méritos. É assim que é chamado na teologia. Eleição incondicional é um termo muito técnico, muito novo. Muito novo. Isso aí na história da igreja era eleição sem previsão de méritos. Mesma coisa de eleição incondicional. E a reprovação era após a previsão dos deméritos. Tá? Então diz aqui, ó. Na eleição daqueles que devem ser salvos, a misericórdia de Deus precede o mérito. Mas na condenação daqueles que perecerão, o desmérito precede o justo juízo de Deus. Ou seja, Deus vê a massa caída e o abandona. Mas veja, olha só como a predestinação aqui é usada em um sentido totalmente diferente da predestinação ali para a eleição. No mesmo texto. Então, quando João Calvino ele usa predestinação para a vida e predestinação para a morte, ele usa no sentido desse concílio aqui. Ele só ecoa esse concílio. Então, se quem lesse os textos de Calvino conhecesse a história da igreja, ele iria entender que existem tipos de predestinação. E que o próprio termo, embora depois abandonado pelos calvinistas, e por todas as vertentes cristãs, né? Foi o que o Calvino usou, já foi falado por outros, muito antes dele. 1855, Calvino viveu em 1530 e pouco. Ou seja, aí já 700 anos depois, né? 800 anos depois, mais do que a idade do Brasil, que tem 500 anos, né? Aí vamos para ele, né? João Calvino. Isso aqui por quê? Nós falamos, mostramos aqui os concílios, mostrei o concílio de Chiesa, depois comparei ele com o concílio de Dort, e agora eu quero comparar com alguns autores calvinistas e confissões também. Poderia, no meu livro, tem acho que umas 20 páginas só de citações como essa, mostrando que essa é a nossa crença. Ora, isso é o que Calvino diz. Ora, se nós não estamos realmente envergonhados do Evangelho, precisamos necessariamente reconhecer que está nele abertamente declarado que Deus, por sua eterna bondade, para a qual não houve nenhuma causa senão o seu propósito, nomeou aqueles que quis para a salvação, rejeitando todos os demais. E que aqueles a quem ele abençoou com essa livre adoção para serem seus filhos, ele ilumina pelo seu Espírito Santo, para que possam receber a vida que lhes é oferecida em Cristo. Enquanto os outros, olha bem, leia bem o que está escrito aqui. Enquanto que outros, continuando, ou seja, se continua é porque já estava antes, né? Continuando de vontade própria em descrença, ou seja, ele não acha que o decreto força, tira a liberdade humana, negativo. Continuando de vontade própria em descrença, são deixados, destituídos da luz. E ali está escrito o quê? Isso, da luz de fé em escuridão total. Ou seja, Deus elege uns de uma massa caída e os outros ele abandona. O que os concílios passados diziam? Não era a mesma coisa? Vamos lá. De novo. Ele novamente, né? João Calvino. Portanto, se alguém nos acometer com palavras desta natureza, por que Deus, no início, predestinou alguns à morte? Por que eu peguei esse texto aqui? Porque é justamente o texto em que ele fala da predestinação para a morte, que os arminianos usam para dizer que Calvino defendeu uma predestinação para a morte, né? E aí eles erram duplamente, duas vezes. Erram ao interpretar mal João Calvino. 2, erram ao pensar que João Calvino é calvinismo. João Calvino não é a tradição calvinista. Ele é um autor dentre a tradição reformada, que é chamado impropriamente de calvinismo.
uma série de fatores. Mas ele sequer é o principal autor dentro da tradição reformada. Então é impróprio até nisso. Você pode até dizer assim, não, eu discordo de Calvino, mas não discordo do calvinismo. Porque a tradição reformada é o que está nos nossos documentos oficiais. Nós nem podemos ser julgados, o Sínodo de Dort condena que qualquer pessoa julgue a nossa doutrina baseada apenas em um só autor. E é o que mais os arminianos fazem. Mas vamos lá, né? Mas mesmo assim eles não pensam, João Calvino não pensa assim. Ele vai dizer, no início predestinou alguns à morte, os quais, como ainda não existissem, não podiam ainda ser merecedores de juízo e de morte. Esse é o argumento dos opositores. À guisa de resposta, lhes indaguemos, por nossa vez, se pensam que Deus deve algo ao homem, caso o queira estimar por sua própria natureza. Aí o que ele fala? A justificativa que ele dá. Por que não é errado Deus predestinar alguns à morte? Ou abandonar alguns à morte? Como estamos todos infeccionados pelo pecado, ou seja, somos todos de uma massa caída, não podemos deixar de ser odiosos a Deus. E isso não por crueldade tirânica, mas por razão de justiça muito equitativa. Ou seja, é justo aquele que está em pecado ser condenado. Porque se todos são passíveis de juízo ou morte, ou seja, o que eu falei, a humanidade inteira estava condenada à morte, né? Então, se todos são passíveis de juízo de morte, por condição natural, o que o Senhor predestina à morte, pergunto, de que iniquidade sua para consigo se hajam de queixar-se? Então, Deus, olha, vamos lá, continua. Aqui é João Calvino comentando o texto de Romanos. Aquele texto que diz assim, Deus amou Esaú, aliás, desculpa, ele odiou, na verdade, Esaú e amou Jacó. E aí ele diz assim, eu não faço um vaso para honra e outro para desonra. Eu tenho misericórdia de quem quiser, de quem eu quero ter, e de quem eu não quero ter também eu não tenho misericórdia. Porque não é de acordo com quem corre, né? Mas de acordo com o que Deus quer. Não é assim que está escrito lá? Isso era um prato cheio para Calvino chegar e dizer, está vendo? Aqui, ó, a dupla predestinação. Da mesma forma que Deus amou um, odiou o outro, Deus quis ter misericórdia. É um prato cheio se ele defendesse uma predestinação fatal e uma condenação sem culpa. É um prato cheio. Mas olha o que João Calvino vai dizer. Deus não pode ver nada de positivo na natureza corrompida do homem, tal como demonstrado na pessoa de Jacó e Esaú, que possa induzir a demonstrar o seu favor. Quando, pois, Paulo diz que nenhum deles, naquele tempo, havia feito qualquer bem ou mal, que é o texto preferido, né? Você está vendo? Ó? Alguns calvinistas, maus calvinistas, né? Falam isso, olha, Deus não viu nenhum bem nem nenhum mal aqui, então há tanto a eleição como a reprovação é sem previsão de qualquer coisa. Então o que Calvino vai dizer? Havia feito qualquer bem ou mal, devemos adicionar, ao mesmo tempo, seu pressuposto de que ambos eram filhos de Adão, pecadores por natureza, sem a posse de uma única fagulha de justiça. Ou seja, quando Deus olhou para Esaú e Jacó, ele já viu os dois caídos. Então a eleição, ela tem em vista a humanidade caída. Isso em teologia é chamado de infralapsarianismo, mas não é pentecostalismo não, tá? Chamado de infralapsarianismo. A tradição calvinista ela é majoritariamente infralapsariana. Ela pensa justamente assim. E é exatamente isso daqui que foi ensinado nos concílios, ou não? Não foi o que eu falei? Foi mostrado aqui? Não acredito. Será que eu não gravei? Opa! Não é porque elas são parecidas mesmo. Peraí. Aqui. Essa aqui é a Confissão de Fé Gaulesa, que foi escrita por João Calvino. Tá? O que diz? Olha só o que diz João Calvino aqui de novo. Nós cremos que desta corrupção e condenação geral da qual todos os homens estão mergulhados, Deus tira os que, em seu conselho eterno e imutável, ele elegeu por sua bondade e misericórdia,
em nosso Senhor Jesus Cristo, sem considerar suas obras, deixando os outros naquela mesma corrupção e condenação, para demonstrar nele sua justiça, como aos primeiros ele fez resplandecer as riquezas de sua misericórdia. E aqui vou citar um autor moderno, que é o Rice Sproul. É o último, tá? O último dos últimos. Ele diz o seguinte: a teologia reformada clássica, e aqui se inclui nós, né? Ou seja, os calvinistas clássicos, não é neocalvinismo, não é o calvinismo novo, nem... e por aí vai. A teologia reformada clássica rejeita a doutrina da ultimação igual. Embora alguns tenham rotulado essa doutrina de hipercalvinismo, eu prefiro chamá-la de subcalvinismo. Ou, até mesmo precisamente, anticalvinismo. Que a ultimação igual, gente, é dizer que a eleição e a reprovação são da mesma natureza. É aquilo que foi condenado nos concílios. Então isso não é calvinismo. Mas os adversários, eles gostam, eles querem que seja. Porque senão, quem vai ser condenado é eles, né? Vamos lá. Ainda que o calvinismo certamente mantenha uma espécie de predestinação dupla, ela não abraça a ultimação igual. A visão reformada faz uma distinção crucial entre decretos positivos e negativos. Deus decreta positivamente a eleição de alguns e negativamente decreta a reprovação de outros. A diferença entre positivo e negativo não se refere ao final, conquanto o resultado de fato seja positivo ou negativo, mas a maneira pela qual Deus faz acontecer seus decretos na história. Não, o final é certo, mas a maneira como eles chegam nesse final é diferente. Então, aqui não traz esse termo, mas o nome é dupla predestinação simétrica, é essa que ficou condenada na história da igreja. Que é a ultimação igual. E a dupla predestinação assimétrica é a que nós cremos. Ou seja, há uma assimetria de decretos, há uma assimetria de predestinação. Elas são diferentes. Então, quando alguém chegar para você, mas você crê na dupla predestinação? A primeira coisa que você tem que perguntar, você está falando da simétrica ou da assimétrica? Toda vez que eu falo isso daí, ele já... Mas o que é isso? Tu desconhece calvinismo, já não sabe nem o que é isso. Assimétrico e simétrico. Né? Então você tem que jogar para ele. Porque a verdade é que a maioria das pessoas, elas não condenam o calvinismo. Elas condenam aquilo que ela acha que é calvinismo. Elas condenam as mentiras que elas ouviram por aí. Pessoas más, pessoas más, de coração mau, que difamam, mesmo lendo, mesmo explicando, elas difamam para conseguir se agarrar de alguma forma à sua ideologia. O Roger Olson, ele vai dizer o seguinte: olha, se algum dia eu descobrisse que era verdade, o calvinismo fosse verdade, eu ia ser ateu. Esse cara, ele não acredita em Deus, ele acredita em si mesmo. Porque se algum dia eu chegasse, olhasse pela palavra de Deus, e eu descobrisse que Deus fosse um tirano, fosse uma coisa absurda que fosse, a coisa mais absurda que você puder imaginar, se eu descobrisse pela palavra de Deus, e aquilo fosse Deus, eu ia adorar, porque era o Deus que tinha. É o Deus verdadeiro. Então não tem essa, assim, não, mas se o calvinismo é verdadeiro, se o arminianismo é verdadeiro, não. É o que Deus for. Agora, no tocante à história da igreja, isso daí é algo que é certeza absoluta. Nós estamos bem à frente de qualquer outra vertente cristã nessa parte da soteriologia. Amanhã a gente trabalha sobre a expiação limitada e ilimitada na história da igreja. Vamos lá. A dupla predestinação, ela pode ser vista de forma simétrica, ou seja, igual, é quando a predestinação à vida e a predestinação à morte são da mesma natureza. Então sempre teve um ou outro na história da igreja aí que ensinou isso daí, mas sempre foram as piores pessoas. Os piores teólogos, pelo menos, né? Isso não quer dizer que a pessoa seja má mesmo, mas os piores teólogos. Quer dizer o quê? A predestinação para a vida, Deus ativamente coloca um material de bondade naquela pessoa para que ela possa se manter firme até o fim.
Deus influencia ativamente na vida dessa pessoa. A predestinação para a morte, ela não é da mesma natureza da predestinação para a vida. Primeiro, que se levarmos em consideração que a massa inteira já está caída, então há um decreto só dirigido aos eleitos. Os outros vão ser abandonados. Isso não quer dizer que são abandonados da providência de Deus. Eles são abandonados nesse sentido de que Deus agora vai deixar eles cometer os pecados que eles quiserem. E Deus pode, inclusive, direcionar esses pecados para o benefício do justo, como pode também usar esses homens maus como juízes dos justos ou como juízes de outros homens maus. Acontece também. Então, que você vê na Bíblia um povo matando o outro. Deus se utilizando de um povo mau, mas utiliza o pecado daquele povo mau para julgar outro povo mau. Juízo divino. Certo? Então, se eu digo que a predestinação, a dupla predestinação, ela é simétrica, igual, então eu teria que afirmar também que Deus positivamente inclina esses homens ao pecado. Inclina esses homens a fazer o mal e os guia até a condenação. É essa a proposta que nós negamos. Pode acontecer de Deus endurecer o coração de alguém? Pode.